e em um período de início, na verdade, do seu ministério. Você sabe que Eliseu foi o moço de Elias, e a Bíblia Sagrada diz que ele deitava as águas nas mãos de Elias, falando do serviço que ele fazia para Elias, o trabalho que ele fazia para Elias. Eliseu tem uma chamada e um ministério, mas Eliseu se submete a Elias. O ministério de Eliseu será maior do que Elias, mas Eliseu se submete a Elias. Elias terá tido aproximadamente 30 anos de exercício do seu ministério. Eliseu terá 60 anos de exercício do seu ministério. Elias terá 16 sinais visíveis, milagres que aconteceram. Eliseu terá 32. Mas ainda assim, com tudo isso que ele terá, que o Senhor colocará nas suas mãos, ele se submete a Elias. A Bíblia diz que quando aconteceu a chamada de Eliseu, foi um período de tristeza de Elias. Elias estava triste, não somente por causa da ameaça de Jezabel, mas essencialmente porque ele viveu um culto, participou de um culto, cuja experiência foi tão marcante, até o ponto que do nada fogo desceu dos céus e consumiu tudo o que estava na sua frente. A glória de Deus se manifestou em tão curto espaço de tempo. Por uma oração curta, eles viram a nação de Israel o que nunca tinham visto, com orações longas e profundas. Aquele culto foi tão forte e tão poderoso que toda a nação de Israel, sem que ninguém os ensinasse, os treinasse, os ensaiasse, todos eles em uníssono cantaram ao Senhor: só o Senhor é Deus. A voz do povo foi uma. O Monte Carmelo se encheu. As pessoas vinham de todo o lugar. O culto teve fogo, teve a glória de Deus, teve o poder de Deus. Pessoas foram ajuizadas naquele culto. O juízo de Deus estava presente, assim como a bênção de Deus estava presente. Milhares de pessoas foram abençoadas. Um grupo de 750 profetas viveram uma pressão ou um juízo de Deus. Mas embora o culto tenha sido poderoso, mas os irmãos que participaram do culto saíram as mesmas pessoas. Todo mundo entendeu que o culto foi bom, a glória de Deus estava presente, mas eles saíram sendo as mesmas pessoas. E de fato não adianta participar num culto onde eu sinto a glória de Deus e eu saio a mesma pessoa. Se o poder de Deus está presente, é para transformar pessoas. Se o poder de Deus está presente, é para inspirar pessoas. Se o poder de Deus está presente, é para que as pessoas saiam e vivam uma transformação de facto. Mas também é verdade que nós vivemos um tempo que pessoas participam do culto e às vezes caem no espírito, mas levantam sendo as mesmas pessoas. E nos faz questionar se de facto estiveram envolvidos mesmo com o Espírito Santo ou se estiveram envolvidos com as suas emoções. Porque você sabe que as emoções também fazem cair. As emoções também fazem gritar. As emoções também fazem chorar. As emoções também fazem pensar que estás a sentir a presença de Deus. Mas a prova de que é Deus que esteve presente é como você vai sair depois de viver aquela experiência. Se você sair a mesma pessoa, pode ser que você não teve numa experiência divina de facto, ou não aproveitou a experiência que teve. A frustração de Elias se baseava exatamente aí, porque as pessoas saíram as mesmas pessoas e não houve transformação nenhuma. Quando Deus terá aparecido para ele,
A reivindicação de Elias é: eu tenho sido muito zeloso, eu tenho entregue tudo o que eu tenho a ti. Mas os filhos de Israel, eles continuam a quebrar os altares, continuam a queimar, ou melhor, a matar os profetas. E ainda por cima acrescenta-se uma ameaça de Jezabel. Ela nem é israelita, ela nem conhece, nem nunca teve relacionamento contigo, e tem a ousadia de vir me ameaçar, porque os filhos de Israel estão a lhe dar essa ousadia. Os filhos de Israel é que estão a lhe dar essa permissão. Se os filhos de Israel se convertessem, era ela que os filhos de Israel estariam matando, não os profetas que os filhos de Israel estariam matando. Então a frustração de Elias está baseada no facto de que aquele povo, embora ouça tanta palavra, viva tanta experiência, mas ele não se transforma. E é frustrante para qualquer liderança que dá tudo de si, ministra, prega, jejua e ora, e não existe resposta nenhuma daqueles que são o alvo desse trabalho. E a Bíblia diz que quando Deus falou com ele, que ele ainda tinha sobre ele a missão de levantar pessoas. Dito de uma outra forma, Deus estava a dizer para ele: eu não programei na eternidade o teu ministério terminar assim. Teu ministério não termina com uma ameaça, nem com uma frustração. Você vai terminar conforme eu determinei que você vai determinar. Ainda tem profetas para levantar, ainda tem reis para ungir, e ainda tem profetas que eu guardei que você não conheceu. Eu estou a tentar lhe dizer que quem faz a tua agenda não é o diabo, quem faz a tua agenda é Deus. No meio do processo vai haver muitas circunstâncias que vão querer desviar o seu caminho, ameaçando-lhe terminar da pior forma, mas para a glória de Deus. Eu ouvi quando Deus disse para Isaías: eis que eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Deus tem gravado alguém no seu coração, nas suas mãos. Tem. E a Bíblia diz que Elias, quando vai sair daí, vai chegar na 12ª junta de bois, isto é, o 12º ajuntamento de bois, onde estava Eliseu cuidando dos bois de seu pai, e vai lhe atirar a capa. Para nós, eventualmente, esse processo ou esse ato de lançar a capa podia não representar nada, por não representar nada para nós. Por exemplo, eu sair daqui, tirar o casaco que visto, atirar para alguém, pode significar nada. Mas para a cultura daquela época, para aquele especialmente que estava a receber, ele sabia o que significava. A capa era passada de filho para filho, isto é, o pai entregava a sua capa ao primogênito. Quando Eliseu recebe a capa, ele sabia que Elias estava a dizer que você será o meu substituto, você será quem vai me substituir. É por essa razão que Elias não vai tirar palavra nenhuma, não vai falar nada para ele. Ele simplesmente atira a capa e Eliseu vai dizer para ele: deixa-me despedir o meu pai, porque eu já entendi o que você quer, mas eu preciso de ir despedi-lo e de deixar as coisas em ordem, porque quem administra todo o negócio da família sou eu. E eu não posso sair e deixar essa vacatura. Eu preciso de dizer ao meu pai para procurar alguém, porque eu vou seguir aquilo que eu fui chamado. A Bíblia Sagrada diz que quando ele vai para o seu pai, ele volta para caminhar com Elias. Depreendemos por isso que o seu pai não se opôs, o seu pai o apoiou. O seu pai não o impediu, o seu pai conhecia aquilo que ele carregava. Como é bom caminhar com pessoas que sabem aquilo que nós carregamos. Como é bom caminhar com pessoas que não só sabem aquilo que nós carregamos, aqui vai a outra coisa, e nem se sente ameaçado com aquilo que você carrega. A Bíblia Sagrada diz que o pai o liberou, disse: vai, caminhe, vá à vontade de seguir o profeta Elias. Ele vai andar com o profeta Elias, e o caminhar com o profeta Elias significava fazer a transição de toda a responsabilidade que Elias tinha para Eliseu. Eliseu não somente vai receber a unção, e nós olhamos somente para o aspecto da unção,
Mas Eliseu vai receber a experiência administrativa de liderança que tem Elias. Elias lidera um grupo de profetas muito grande. Elias tem uma escola de profetas. Elias tem responsabilidade com aqueles profetas que ele está treinando. Logo, Eliseu precisa de aprender acerca de tudo isso. Não é somente a unção, não é somente a questão espiritual. Tem aspectos de outros caráteres que necessitam de ser absorvidos por Eliseu. E por essa razão ele vai andar com Elias, andar nos mesmos caminhos. A Bíblia Sagrada fala muitas vezes acerca de caminhos. Lembra que quando Samuel está prestes para fazer a mudança, a transição daquele sistema de governo teocrático para um monarca, a Bíblia Sagrada diz que ele quis propor o seu filho para manter o sistema teocrático. Os filhos, ou melhor, Israel disse: nós queremos ir para um sistema monárquico, nós queremos ter um rei. Se teus filhos andassem nos teus caminhos, nós poderíamos receber. Quando a Bíblia Sagrada fala de andar no caminho, está a falar da absorção do caráter, da personalidade do indivíduo, para poder reproduzir a mesma coisa. Quando a Bíblia Sagrada fala do caminho, fala de disciplina, fala de aprendizado, fala de transição, isto é, legado. Ensina o menino no caminho, não o caminho, no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. No caminho se passa legado, no caminho se faz transição. Então Eliseu, ao andar com Elias, vai ser para absorver, receber tudo que tinha Elias, não só a porção dobrada do Espírito, porque uma unção sem conhecimento vai ser muito violenta para ti mesmo, vai te matar. Uma unção sem princípios vai te destruir. Uma unção sem estabilidade vai te quebrar. Uma unção sem estrutura vai ser o teu grande opositor, o teu grande inimigo. Pergunta para Sansão: a falta de princípios, o facto de não andar no caminho com os pais, fez com que ele mesmo se matasse a si mesmo. É a unção dele. Ele pegou em uma coluna, com a sua própria força, com a sua própria unção, ele vai mover a coluna e vai cair tudo o lugar onde ele estava, e ele conhecerá a morte. É a própria unção que está a lhe destruir. Se fosse acrescentado melhor algum conhecimento, algum princípio, algum legado, certamente o fim de Sansão não seria aquele que nós encontramos. Agora, Eliseu está a fazer diferente, andando com Elias. A Bíblia diz que quase ninguém queria caminhar de fato com Elias. Nós vimos a abordagem do texto dos filhos dos profetas. Você sabia que o seu Senhor vai ser tomado hoje? Ou seja, parece-me que o Santo Espírito, Deus, revelou a maior parte das pessoas que tinham um dom profético, uma graça profética. Deus comunicou a eles. Deus deixou uma informação na atmosfera espiritual. E aqueles que estavam ligados na atmosfera espiritual, aqueles que tinham uma graça profética, absorveram a mesma comunicação. E eles tinham a informação que Elias seria arrebatado. Alguns era: se ele vai ser tomado, não vale a pena mais caminhar com ele. Vamos procurar um outro mestre que não será tomado. Eliseu andou com Elias e a pergunta que lhe faziam era: você sabia que o teu Senhor será tomado? Ele dizia: calem-se, me deixa. É como se tivessem ele dizer: você vai se achando muito com esse teu líder, mas o fim dele já está próximo. E Eliseu dizia: deixa-me.
Quem não sabe o que você procura, não vai entender as tuas decisões, não vai entender as tuas convicções, jamais entenderão. Só quem está dentro e persegue um objetivo é que vai conseguir perceber. E a Bíblia diz que eles passaram Gilgal, eles foram para Jordão. A Bíblia diz que Eliseu não aceitava largar a Elias. Elias até propunha a ele: me solta, me larga. Ele diz: vive Deus e vive também a tua alma, que eu jamais te largarei. A Bíblia Sagrada diz que quando Eliseu, ou melhor, Elias está a subir aos céus, Deus enviou especialmente, oh glórias a Deus, Deus enviou especialmente batidores dos céus, uma comitiva dos céus, para vir buscar a Elias. Elias não vai ir por conta somente de uma ação espiritual. Deus manda carros dos céus, Deus manda cavaleiro dos céus para vir buscar Elias. Eu imagino o que terá acontecido nos céus. Eu tenho uma entidade importante na terra, e eu imagino também o que terá acontecido lá de resposta. Quem é importante na terra se todos estão aqui? E o Senhor terá dito: Elias necessita de vir aqui, mas ele não vai subir como os outros. Ele não vai subir como os outros que têm que morrer e depois subir aqui com a sua alma. Não, eu vou trazê-lo aqui com o seu próprio corpo. Eu vou glorificar o seu corpo e vou trazer aqui. Eu vou enviar um carro de fogo e cavalos para ir à busca de Elias. Eu preciso dizer isso para alguém. Tem pessoas que espiritualmente têm estatutos diferentes dos outros. Você pode estar sentado na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, mas tem pessoas que estão aqui que têm estatutos espirituais completamente diferentes. E isso não é acepção de pessoas. Isto aqui é somente a vontade dele, a soberania dele. Ele decide o que fazer, quando fazer, na hora que fazer e com quem vai fazer. Elias vai receber carros de fogo, cavaleiros, cavalos. Quando Elias está a ser tomado, a Bíblia diz que a capa de Elias desce. Eliseu pega na capa e diz: meu pai, carros de fogos e os seus cavaleiros. E Elias vai subindo e entrando nos céus. A capa de Elias está na mão de Eliseu. À volta estão os filhos dos profetas, que estão a assistir publicamente aquilo que já aconteceu no secreto. Eu estou a tentar lhe dizer que quando Elias entregou a capa pela primeira vez para Eliseu, ninguém viu, só Elias e Eliseu e os bois estavam presentes. Foi no secreto. Mas quando lhe entregou definitivamente, toda a gente viu, porque foi público. Eu estou a tentar dizer para alguém que está aqui que tem coisas que Deus vai te entregar no teu secreto, mas vai chegar o dia que Ele vai confirmar publicamente. Tem muita gente que já recebeu sonhos em secretos, visões em secretos. Eu vim lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo que está a chegar o dia que Ele vai mostrar publicamente. Quando chega o dia da bênção, a bênção é pública. A promessa pode ter sido privada, mas a bênção será pública. O mistério pode ter sido privado, mas a bênção será pública. Prepare-se que 2024 poderá não terminar sem que você veja publicamente a glória de Deus, o poder de Deus. Alguém está aqui e pode reagir no espírito? Aleluia. Oh, meu Deus. Eu não vi em nenhum momento Eliseu saindo falando da capa que recebera a primeira vez. Ele pegou na capa e guardou, ou seja, Elias recebeu de volta, mas chegou a altura de lhe entregar definitivamente. E a Bíblia diz que não é Elias sequer que vai entregá-lo fisicamente. A Bíblia diz que enquanto ele estava a subir, a capa desceu. É como se ele tivesse esquecido de entregar a capa. E Deus disse: está faltando alguma coisa, deixa cair essa capa, porque Eliseu está à espera dessa capa. Quando Eliseu recebe aquela capa, a Bíblia Sagrada diz que ele pega na capa,
e toca no Jordão. A pergunta que ele faz é: aonde está o Deus de Elias? E quando ele faz essa pergunta, o rio se abriu. Repare nisso. Ele pegou na capa e perguntou: aonde está o Deus de Elias? O rio respeitou aquela declaração e se abriu no meio para que Eliseu passasse pelo meio. Somente com a reivindicação: aonde está o Deus de Elias? Aí estava uma resposta. Elias já não estava na terra, mas o Deus de Elias ainda continuava na terra. Aí estava uma resposta. Não era Elias, era o Deus de Elias. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer confusão em relação a isso. Uma coisa é um instrumento, outra coisa é o Deus do instrumento. O instrumento pode sair, mas o Deus do instrumento continua presente. Por essa razão é necessário que você todos os dias tenha a coragem de admitir que você é nada sem Ele. É necessário que você tenha a coragem de admitir que se Ele te retirar o Espírito, você é nada. Porque é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que abre, é Ele que vai na frente. Aonde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que o Deus de Elias se manifesta. O rio se abre e Elias passa com os pés secos, com os pés enxutos no rio. E as Sagradas Escrituras dizem então que quando Eliseu começa a assumir a responsabilidade de Elias, repare, Elias foi levado aos seus. Uma caravana, uma comitiva veio dos seus especialmente à busca dele, e ele vai para os seus. Eliseu se responsabiliza por tudo que Elias deixou. A escola de profetas vai estar agora na mão de Eliseu. Mas lembra que quando Elias perguntou para Eliseu: o que queres que eu te faça? A resposta de Eliseu foi: eu quero a porção, o que? Dobrada do teu espírito. Irmãos, pessoas que foram habilitados com porção dobrada do espírito, aonde estiver, vai multiplicar, vai crescer. Aqui no texto nós vimos isso. Elias, ou melhor, Eliseu toma a escola de profetas. Irmão, a escola de profeta em pouco tempo começou a crescer tanto que já estava completamente apertada a escola. E eles disseram, são os filhos dos profetas, que disseram para Eliseu: está apertado o lugar aonde nós estamos. Eu louvo a Deus porque eles sentiram que está apertado. Porque tem muita gente que não sente que está apertado, fica confortável no lugar que está apertado. E às vezes o estar apertado é um sinal que Deus está te dando que é hora de transitar, de ir para a próxima dimensão. Está apertado. E como está apertado, eu preciso reagir. Eu preciso que você comece a estar preparado para a comunicação de Deus. Toda vez, deixa eu falar numa linguagem que você compreende, porque é constatável. Toda vez que nós tivemos que ampliar, é porque nós nos sentimos apertados. Deus muitas vezes não chegou e me disse: filho, eu quero que você alargue. Não, a linguagem dele é: vou te apertar. E quando você se sentir apertado, você tem que ter sensibilidade suficiente para compreender, é hora de alargar. Então muitas vezes Deus vai te apertar. Se você está sentindo que está apertado, pode ser que é a hora que chegou de você se alargar. Deus aperta
aperta pessoas. Eu vou repetir isso. Deus aperta pessoas. De repente as coisas começam a apertar. Aliás, mesmo quando as dificuldades começam a aumentar, né? Começa a apertar. Pode ser que Deus está a dizer: eu quero te levar para a próxima dimensão. Então ele começa a apertar. Está apertado. A capacidade de reação do ponto de vista financeiro começa a ficar mais difícil. O Senhor te aperta para que você abra os teus olhos e comece a fazer alguma coisa. Aleluia. Às vezes o apertar de Deus vai significar te retirar alguma coisa que você já estava habituado a receber. Deus corta aqui, e depois Ele permite que alguém que costumeiramente te ajudava, deixa te ajudar. Ele está te apertar. E quando Ele começa a te apertar, creia-me, é porque do outro lado já tem algo poderoso à tua espera. Só está à espera da sua reação, para que você entenda a linguagem. Eu vim pregar para alguns apertados que estão aqui. Eu não sei se você sabe, mas o momento mais poderoso que a nação de Israel viveu no Israel antigo foi com pessoas apertadas. A Bíblia diz que Davi foi à busca de 400 homens que estavam endividados, que estavam apertados, e eram esses homens que livravam Israel de todas as lutas. Eu preciso dizer isso para alguém: não. Estar apertado não é sinônimo de que Deus te abandonou, nem que você está em desgraça. Não. Estar apertado não significa que a tua vida está acabada e se terminou tudo. Não. Estar apertado não significa que não haverá mais solução. Não. Estar apertado também significa que Deus está te levando em um extremo, para que você compreenda claramente aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Depois desse aperto, você vai ver a glória de Deus. Se você reagir positivamente, eu vim dizer para alguém que está aqui: esse aperto veio revelar aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Não entendeu? Esse aperto é transição. Deus quer te levar em transição para uma nova história. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Está apertado, mas Deus está presente. Está apertado, mas eu vejo a glória de Deus. Está apertado, mas eu sinto a presença de Deus. Está apertado, mas Deus está comigo. Está apertado, mas o Deus de Eli está comigo. Está apertado, é hora de fazer alguma coisa. Está apertado, é hora de crescer. Está apertado, é hora de multiplicar. Está apertado, é hora de ir para a próxima dimensão. Está apertado, é hora de desenvolver. Eu preciso que você aprenda a glorificar a Deus porque está apertado. Não glorifique a Deus porque está em abundância. Começa a glorificar a Deus porque está apertado, porque alguma coisa Deus quer fazer. Glórias a Deus. Está apertado. Está apertado. Aleluia. Está no texto. Os filhos dos profetas foram para ele dizer: o lugar que nós estamos está apertado, está pequeno. Aleluia. E o que é que nós devemos fazer quando fica apertado? Porque às vezes, presta atenção, fica apertado porque nós fizemos umas escolhas. Às vezes fica apertado porque é um plano de Deus. Outras vezes fica apertado porque pessoas decidiram nos apertar e acreditam que depois de apertar você vai acabar. Só que o Senhor manda te dizer que no meio desse aperto que eu vou revelar a minha glória. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Eu não sei quantos estão a ser apertados. Talvez você possa estar a ser apertado no lugar onde você está, naquilo que você faz, mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vim lhe profetizar um tempo aonde você vai crescer, vai multiplicar à direita e à esquerda. Ei, prepare-se para a abundância, para a glória do nome do Senhor Jesus. Está no texto. Versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas Eliseu: este lugar em que habitamos contigo está apertado. Em outras versões está escrito: estreito demais para nós. E eu gosto dessa expressão aí, estreito demais para nós, porque para alguns não é tão estreito, mas para aqueles que têm algo dentro deles,
Para nós é. Oh, glórias a Deus. Nunca algumas pessoas vão te entender. Porque o que para ti é estreito demais, para outra pessoa está bom. Mas para alguns é estreito demais. Oh, glórias ao nome de Jesus. I never will forget. Quando nós estávamos saindo daquele espaço para esse lugar, vi alguém que me dizia assim: pastor, mas por que você vai mudar? Eu, se fosse o líder dessa igreja, eu já estava bem. Eu disse: porque você não sabe a porrada que eu apanho dentro de mim com o Senhor. Eu estou tentando dizer que nunca vão te entender. Tudo que você só precisa fazer é caminhar com Deus e ter certeza que está correspondendo no nível do desafio que Deus está colocando no seu coração. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu ouvi o Espírito Santo me dizer agora: esta mensagem é para libertar alguém. Tudo que amarrava a sua vida, lhe impedia que saísse do seu crescimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a libertação nesta manhã, em nome de Jesus. Saia daqui para voar, para voar. Eu disse para voar, não para andar. Eu disse para voar. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é, número 1, quando os apertos vierem, presta atenção, porque a resposta de Deus vai ser com ideias, criatividade. Quando vem os apertos, quando vem os ventos, quando vem as lutas, Deus vai depositar na sua vida ideias e criatividade. Veja o que está no versículo números 2. A Bíblia diz assim: eles próprios disseram: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um uma viga. Está apertado, mas a resposta vai vir nesse nível. Nós precisamos de ideias, nós precisamos de criatividade. O declarar somente que está apertado não resolve. O que resolve são as ações que eu tomo depois de identificar que está apertado. Eu preciso de sair para ir buscar madeira, para trazer no lugar onde estou, para expandir ideias, criatividade. Pastor, eu não tenho. Quem disse que a ideia é tua? Eu sei que você não tem, mas Deus vai colocar na sua cabeça. Eu sei que você não tem, mas você vai orar e vai dizer: Deus, eu preciso de criatividade, eu preciso de ideia. Irmãos, na verdade, maior parte das coisas que você chama de invenções transcendentais nasceram na ideia que alguém teve. E eu não sei se está preparado para essa verdade. Eu sinto Jesus Cristo aqui. O próximo é você. Aqui não perceberam muito bem, eu vou falar para os irmãos que estão desse lado. O próximo é você. Que depois de um aperto, depois de um aperto, prepare-se para chuvas de ideias, de criatividade que Deus vai colocar nas suas mãos. Prepare-se para chuvas de visões que Deus vai colocar nas tuas mãos, porque isso não veio para te matar, isso veio para abrir a tua visão, para abrir as tuas ideias. Ei, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que você saia daqui com ideias e criatividades tão poderosas, que mude não somente a tua realidade, mas muda a realidade daqueles que estão à tua volta, não somente desta geração, inclusive da próxima geração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vim falar para algumas pessoas que prepare-se, porque Deus vai entregar nas tuas mãos coisas que não vai ser referente somente à tua geração, até as próximas gerações hão de beber daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quem pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Pare. Fazer coisas. Presta atenção. Hoje você projetar coisas, fazer coisas, pensando só em você e na tua panela, você está reles demais.
Você precisa de começar a abrir os teus olhos e pensar nas futuras gerações. Você precisa deixar marcos que futuras gerações olharão e dirão: se não fosse a pessoa marcar aquele marco, nós não teríamos chegado hoje até aqui. Eu estou a tentar dizer que o Senhor está a entregar chave para pessoas, que não é só para abrir portas para a sua vida, mas para uma multidão de pessoas, gerações. Eu estou a lhe dizer que você pode receber ideias e visões que vão abençoar futuras gerações. Aleluia. Pare de brigar por um terreno, comece a brigar por um território. Pare de brigar por uma coisa reles pequena, começa a carregar uma geração nas suas ideias, na sua visão, para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu não sei se tem aqui pessoas que conseguem vestir essas vestes, calçar esses calçados que o Senhor está lhe colocando nas suas mãos, para que você ruma em direção a uma geração que será levantada. Então, número 1, eles disseram: vamos criar, vamos inventar. Está apertado, vamos inventar. Eles poderiam ficar no registro. Bom, Elias me deixou essa escola, está bom assim como Elias deixou. Mas eles queriam ir mais além. Está estreito. Desde que Eliseu assumiu, isso começou a crescer de forma exponencial. Está estreito. Vamos alargar. Sabe quem é esse que está a multiplicar? Ele estava na 12ª junta de bois, pastoreando os bois de seu pai. Dito de uma outra forma, em uma atividade que não tinha nada a ver com aquilo que ele foi chamado. Eu não duvido que você nesse momento ainda está a fazer coisas pela qual você não foi chamado. Mas quando você se reposicionar, posição no mundo espiritual é importante. Jesus Cristo disse para os discípulos: lança ainda do lado direito, vamos só ver uma coisa. Eles estavam a lançar no lado esquerdo, é no mar. Irmão, é o mar, está lá embaixo, lado direito ou esquerdo do barco, não faz diferença nenhuma. Mas o problema é posição. Porque no mundo espiritual, posição é importante. Mas pastor, isso não revela que posição no mundo espiritual é importante. Ok, então vamos no Gênesis. Deus só permitiu que a árvore crescesse quando o homem se posicionou. Enquanto o homem não se posicionou, Deus não permitiu que a árvore crescesse. Porque a posição no mundo espiritual é importante. Se você não se posiciona no mundo espiritual, nada acontece. Jesus está a passar. O cego Bartimeu está a ouvir Jesus passar. Se ele ficasse só ouvindo Jesus passar, Jesus passaria e nada aconteceria. Alguém está aqui? Mas como ele percebeu que não é simplesmente Jesus passar, eu vi Jesus passar. No tempo dele muitos viram Jesus passar. Ele disse: eu não vou deixar Jesus passar, eu tenho que me posicionar. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando você começa a se posicionar, você vai ver pessoas que vão vir dizer: cala a boca. Porque na verdade a tua posição atual alegra muita gente. Alguém está aqui? Disfuncional conforme está a sua vida, está bom para muita gente. Mas quando a pessoa começa a se posicionar, a Bíblia diz que veio uma multidão. Cala. Você não pode gritar, não pode falar. Mas Jesus gosta de quem se posiciona. O que ele faz? O próprio Senhor diz para ele: manda chamar
quem vocês estão a mandar calar. Chama. A Bíblia diz que quando ele se apresenta, ele sabe tão bem o que quer, está posicionado, que o Senhor lhe pergunta: o que é que queres que eu te faça? Ele diz: eu não estou aqui por acaso. Eu só quero que volte a ver. Eu não sou como o paralítico da Porta Formosa, que eu só que esmola. Eu não. Eu sei quem eu sou. E sei que se me envolverem os meus olhos, o que é que eu sou capaz de fazer e reproduzir. Eu não nasci para ficar dependente de ninguém. Me devolve só a minha visão e você vai ver o que é que eu sou capaz de fazer. Eu só preciso dessa ferramenta. Eu só preciso desse instrumento. Se me devolver a visão, este mundo conhecerá quem eu sou. Eu estou a tentar dizer para alguém que está aqui: você precisa de se posicionar. É no teu posicionamento que você recebe a ferramenta que você necessita. Que nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor lhe entregue a ferramenta que você necessita e saia do raio de dependência para a glória do nome de Jesus. Posição. Como houve um posicionamento, Senhor, vamos ir à busca de madeira, vamos nos posicionar. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles foram a cortar a madeira, repare, a promessa de Deus, o Espírito está com ele, mas é necessário ter reação, é necessário fazer alguma coisa. Ficar parado não funciona. Eles estão na escola de profetas. Foram chamados para ser o quê? Profetas. Foram chamados para ser o quê? Mas estão aí cortar madeira. Estão a fazer viga para construir. Está conseguindo perceber? Porque às vezes o Senhor vai te levar para alguns caminhos, para alguns lugares, que você diz: eu não tenho expertise para isso. Mas é o Deus que pegou em Bezalel, ele encheu de muita criatividade para fazer coisas transcendentais. Ficar parado não dá. Se não tem ninguém que faça, eu faço. Se não tem ninguém que consiga fazer, eu vou ter que fazer. Agora, quando estávamos em Israel, nós fomos para o Monte da Transfiguração, o Monte Tabor. Só que o Monte Tabor é a mesma montanha, é a mesmíssima montanha de Débora. O mesmo lugar onde tinha a árvore, a palmeira de Débora, lembra? Que era no monte, é o Monte Tabor. E essa área onde tinha eventualmente a casa de Débora foi descoberta agora. Eles estão a fazer um trabalho lá. E eu percebi, lá foi colocada uma igreja católica. E eu percebi que os padres da igreja católica, eles vestiam os macacões e metiam a mão na massa para poder fazer as obras. E eu olhei e disse: é igual a nós. Bota a mão no trabalho. Porque se Deus te entregou alguma coisa para fazer, Ele vai te fazer com que você coloque as tuas mãos para a coisa funcionar. Alguns de vocês vão ter dificuldade de ver as coisas acontecer, porque você está fino demais. Eu que já cheguei nesse nível. Qual nível que você está? Se você próprio está triste com a tua vida, qual nível que você está? Eu nessa dimensão. Mas qual dimensão? Vai lá. O que o Senhor quer fazer é usar o que você tem para te levar na dimensão. Então muitas vezes você vai ter que despir-se dessas tuas finúrias
para colocar a mão na massa, para as coisas acontecerem. Vou falar de uma outra forma. Se é para vender água gelada, vende água gelada, mas a coisa tem que funcionar. Está conseguindo perceber? Eu acho que você não veio pronto para ouvir essa mensagem. Eu estou a tentar lhe dizer: desça desse pedestal e coloca a mão na massa, faça as coisas acontecerem. E quando você tiver fazer diferente quando as outras pessoas estão a fazer, porque quando você está a fazer comandado por Deus, as coisas se multiplicam rápido. As pessoas fazem 30 minutos para fazer um caminho, você faz 15 minutos para fazer um caminho. Eu vim pregar para algumas pessoas que Deus chamou para fazer coisas grandes, mas quer que comece de baixo. Faça alguma coisa. Aleluia. Eu termino aqui. Eu termino exatamente aqui. Eles podiam estar no nível, sou profeta, mas em períodos de transição da sua vida, irmãos, é mão na massa. Vai vir gente que vai te dissuadir e vai dizer: não era mais você que devia fazer isso. Diga para ele: fica só atento ao meu testemunho depois. Fique só atento ao meu testemunho depois. Deixa-me fazer aquilo que o Senhor está a pedir que eu faça. Eu vou pegar nessa viga e vou alargar o lugar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que depois desse tempo, você está num período de transição, depois desse tempo haverá testemunho na sua casa, na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor encha a sua casa, encha a sua boca de testemunhos. Que os teus cestos sejam cheios, transbordando, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode receber essa palavra, toma posse e glorifica o nome daquele que está vivo e reina para sempre. Eu termino aqui com uma palavrinha. Quem está sentado pode ficar em pé. Eu termino a mensagem no segundo culto, porque hoje nós temos relatório de obras e eu não quero tomar muito tempo. Mas veja, eles disseram para Eliseu: o lugar que nós estamos está apertado. Vamos ao Jordão. Eu acho lindo porque eles não tomaram a decisão somente por eles. Eles compreenderam: nós temos um líder, vamos falar com o líder. E não dá para irmos sem que o líder vá conosco. E eles disseram: vamos para o Jordão. Eliseu disse: vocês podem ir. Eles disseram: não, acho que você não entendeu, Eliseu. Você tem que ir conosco. Porque se é para expandir, se é para crescer, você tem que ir. Você tem que estar presente. Você tem que estar lá. E eles tinham razão. Porque eles até podiam saber cortar madeira, podiam saber profetizar, mas eles não sabiam fazer machado flutuar. Talvez você não saiba fazer machado flutuar. E você precisa de alguém sempre que te faça o machado flutuar. Então, cuidado às vezes você a desconectar-se. Porque você pode se desconectar com quem o Senhor colocou na tua vida para fazer machado flutuar. Porque o machado pode perder a qualquer momento.
E para ele voltar tem que ser com gente que sabe fazer machado flutuar. E talvez o teu machado já se perdeu. Machado se perder significa a obra ficar pela metade. Machado se perder significa falência. Se o teu machado se perdeu, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que ele volte, que ele flutue e seja colocado nas suas mãos, em o nome de Jesus, para que você possa dar continuidade àquilo que foi chamado para fazer. Se você pode receber isso e glorificar o nome daquele que está vivo e reina para sempre, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia.